Nesse vídeo, nós vamos falar da irrigação arterial do coração. É importante a gente lembrar que, além do coração fazer a ejeção do sangue para todo o sistema cardiovascular, ele também tem que fazer a irrigação de si mesmo. Então, ele não só funciona como bomba para todo o nosso corpo, como ele também tem que funcionar como bomba para si mesmo. Então, os objetivos dessa aula são de entender como a estrutura da válvula aórtica se relaciona com o surgimento das artérias coronárias, entender como essas artérias coronárias e os seus ramos principais vão se apresentar e levar sangue para cada uma das cavidades cardíacas, e além disso, como isso se relaciona com a irrigação do complexo estimulante do coração. E para finalizar, entender com os conceitos da cruz cordis e a dominância cardíaca, que são conceitos relacionados à posição das artérias coronárias. Então, para começar a nossa conversa, é importante lembrar que, relacionada à válvula aórtica, nós vamos encontrar os ósteos ou as aberturas das artérias coronárias esquerda e direita. Então, se a gente cortasse essa válvula aórtica que fica aqui por trás do tronco pulmonar, nós veríamos num corte transversal esse desenho, onde a válvula aórtica é formada por aqueles 3 folhetos de válvulas semilunares, que durante a diástole ventricular, ou seja, depois que o sangue foi ejetado do ventrículo para a artéria, no caso para a aorta, esse sangue chegou na aorta e, ao tender a retornar durante o relaxamento ventricular, ele enche essas válvulas, esses seios formados pelo espaço entre a válvula e a parede da aorta, e esses seios, então, cheios de sangue, fecham a própria válvula aórtica, impedindo que o sangue reflua para o ventrículo. Ao mesmo tempo, torna-se livre a passagem para os ósteos das artérias coronárias. Então, agora esse sangue flui para as artérias coronárias. Um outro ponto importante, enquanto o ventrículo está contraindo, a musculatura toda dele está esmagando essas artérias coronárias, pelo menos os seus ramos mais profundos. E o que acontece? Esses ramos mais profundos ficam vazios, porque eles estão comprimidos no meio da musculatura. Então não faz sentido eu ter sangue fluindo por esse momento, porque eu não vou conseguir fazer o sangue fluir por ali. Porém, durante o relaxamento do ventrículo, quando o ventrículo está se enchendo novamente, é o momento certo para que esse sangue flua pelas artérias coronárias, se aprofunde pelos seus ramos que estão entrando então na parede do coração, e agora sim esse coração consegue ser irrigado adequadamente. Bom, quem é que faz então a irrigação do coração propriamente dita? São ramos formados a partir das artérias coronárias. Essas artérias coronárias, que vão se distribuir como se fosse uma coroa em torno do coração, são vasos epicárdicos. Então, eles estão na superfície do coração, elas não têm neste momento problema de serem comprimidas pelo músculo cardíaco, porque elas estão na superfície dele. Porém, todos os ramos que se formam a partir delas, que se aprofundam no miocárdio, e que vão ser efetivamente comprimidos durante a contração ventricular. Se nós olharmos esse coração que está visto numa vista anterior e olharmos ele agora um pouquinho mais aqui pela direita, nós teremos essa visão aqui. Então, nós temos aqui a chegada da veia cava superior, veia cava inferior está mais ou menos aqui, aqui a parede posterior, parede anterolateral do átrio direito, aurícula direita, aqui a aorta, por trás do tronco pulmonar, que se projeta a partir do ventrículo direito, que está aqui. Aqui a gente vê um pouquinho do ventrículo esquerdo. E o que é importante entender? Que entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós vamos ter então aquele sulco coronário, que é um sulco por onde passam vasos, artérias coronárias. E esse sulco coronário, ele está totalmente repleto de várias estruturas, vários tecidos.
Então, o primeiro que chama atenção é esse tecido mais amarelado que se espalha em várias regiões do coração. Esse é um coração razoavelmente magro, e nós vamos encontrar então essa gordura epicárdica. Essa gordura epicárdica dificulta a visualização de cada vaso ou terminação nervosa que nós pudéssemos encontrar no epicárdio. Então, em alguns momentos, nós conseguimos ver alguns vasos que ficam com sangue represado, que tem a sua parede mais fina, então esse sangue coagulado ele transparece com essa coloração arroxeada, são as veias, e as artérias, pelas suas características, após a morte, elas se mantêm vazias ou mais vazias, então nós vamos encontrar, além do seu estado sem o sangue dentro, nós vamos encontrar também essa parede mais espessa, então nós vamos conseguir identificar algumas artérias. Porém, dependendo do quanto de gordura epicárdica esse indivíduo esteja acumulando, a visualização das artérias e das veias vai ser mais ou menos difícil. Muito mais difícil é visualizar vasos linfáticos ou terminações nervosas. Elas são extremamente frágeis e pequenas, então é muito, muito, muito difícil a gente visualizar isso. Agora, o que facilita a nossa visualização? Técnicas de imagem como a tomografia computadorizada. Então, a tomografia permite que a gente remova virtualmente várias camadas do coração. Então, nesse coração que está sendo visto numa vista superior, então aqui eu vejo o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, o tronco pulmonar foi removido, ele está mais anterior, a aorta aqui por trás, átrio direito, átrio esquerdo. Então, nessa vista mais superior, eu consigo remover todo o epicárdio, deixando apenas as artérias. Então, eu consigo ver que a partir da aorta, provavelmente aqui do seu seio aórtico direito, eu tenho o surgimento da artéria coronária direita, e a partir do seio aórtico esquerdo, a artéria coronária esquerda. Então, eu consigo estudar em cada indivíduo as particularidades da sua circulação. Isso me permite também antever, no caso de uma cirurgia cardíaca ou no caso de algum problema clínico que esse indivíduo tenha apresentado e que a análise de imagem seja importante para a gente entender se ajuda a explicar ou não aquela alteração clínica que o indivíduo tem apresentado, a gente pode verificar coisas desse tipo, como uma saída anormal das artérias coronárias. Em vez de eu ter uma coronária direita saindo do seio aórtico direito e a coronária esquerda do seio aórtico esquerdo, aqui eu tenho uma coronária direita saindo do seio aórtico direito, mas a coronária esquerda se originando da própria coronária direita. Então, se eu visualizar num outro campo de vista, mais a partir da direita, eu consigo ver que a coronária esquerda, né, se origina desse seio aórtico direito também. Então, nós temos uma variação anatômica que eventualmente não altera o funcionamento daquele coração, o que eventualmente altera ou pode fazer com que esse coração seja mais suscetível a alguns outros problemas com a idade ou dependendo se o indivíduo se submeter a alguma atividade física ou se tiver alguma doença específica. Um outro ponto importante que a gente tem que considerar e que vai ser mencionado em diversos momentos desse vídeo é o conceito de cruz cordis ou cruz venosa do coração. Então, primeira coisa, se a gente olhar um coração numa vista, de novo, anterior para superior, eu estou olhando ele meio de cima para baixo, eu vejo aqui todo o epicárdio foi removido, vejo o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aurícula esquerda, átrio e aurícula direita. E eu vejo muito claramente o sulco interventricular anterior, sulco coronário aqui à direita. Se eu agora rebater esse coração e olhar ele numa vista inferior ou diafragmática, eu vejo claramente o sulco interventricular posterior, o sulco interatrial e o sulco coronário, seja à esquerda, seja à direita. E o que é importante? O que é artifício que se criou para tentar estudar a distribuição coronariana nesse coração? Se utilizou, na verdade, esses sulcos para estabelecer os limites de uma cruz.
Então, a gente consegue ter a distribuição de pontos dessa cruz através dos sulcos coronários, através do sulco interatrial e do sulco interventricular posterior. Então, nós temos uma situação semelhante à de uma cruz, um pouco virada, né, seguindo, acompanhando esse coração. Então, esta é a cruz cordis, ou a cruz cardíaca. Não confundir com a cruz venosa do coração, que é uma cruz formada pela chegada das veias cava superior e inferior e as veias pulmonares esquerdas e direitas. Isso aqui a gente vê na vista inferior, não na vista posterior, e é relacionada não a veias propriamente ditas, mas aos sulcos na superfície do coração, nessa vista inferior. Então, essa é a cruz cordis, e se um ramo da artéria coronária que está se projetando aqui pela esquerda passa da cruz cordis, ou se aqui pela artéria coronária direita, se pelo lado direito ele passa da cruz cordis, eu vou estabelecer algumas relações de dominância nesse coração. Então, a cruz córdia, ou cruz de Haas, que foi quem descreveu ela, é posicionada, então, nesta vista inferior, sobre os sulcos coronários, interventricular anteriores e interatrial e interventricular posterior. Bom, sabendo disso, agora vamos pensar como é que são ou como se caracterizam as artérias coronárias esquerda e direita. Aqui a gente vai citar as principais características. Então, a artéria coronária direita, a gente já viu que ela surge a partir do seio aórtico direito, enquanto a artéria coronária esquerda surge a partir do seio aórtico esquerdo. Então, sendo que uma se projeta para o lado direito do coração, a outra para o lado esquerdo do coração. O que a artéria coronária direita vai fazer? Ela, ao se projetar, ao surgir do seio aórtico direito, ela passa pelo sulco coronário direito e vai se projetar, então, anterior, lateralmente e posteriormente em todo esse lado direito do coração. Então, sempre seguindo pelo sulco coronário. O que mais é importante a gente entender? Ao fazer isso, ela vai emitir vários ramos que vão irrigar o átrio direito, quase toda a parede aqui do ventrículo direito, uma parte do septo interventricular, uma parte posterior do septo interventricular e um pouquinho também da parede posterior ou inferior do ventrículo esquerdo. A gente já vai entender isso. Então, quando ela surge, vai formando seus ramos, ela forma ramos atriais, e na maioria dos indivíduos ela origina uma artéria que a gente chama de artéria do nó sinoatrial. Onde está o nó sinoatrial? No encontro da veia cava superior com o sulco terminal, que está mais ou menos nessa posição, próximo do surgimento da formação da aurícula direita. Então, nessa região aqui, a maioria dos indivíduos vai apresentar, então, essa região sendo irrigada por um ramo vindo da artéria coronária direita. Também ela vai dar origem a vários ramos que se projetam para o ventrículo direito, desde ramos do cone, então irrigando o cone ou infundíbulo, desde ramos anteriores do ventrículo direito, ramos marginais, né, no caso o ramo marginal direito, ou mesmo ramos posteriores. E no final das contas, ao final do seu percurso, na maioria dos indivíduos, ou seja, em 75% dos casos aproximadamente, ela vai atravessar a cruz córdias, ou seja, ela vai emitir o ramo interventricular posterior e formar pequenos outros ramos que passam então por essa cruz córdias. Então, a maioria da população, 75% dos casos, em média, em torno disso, vai ter o que a gente chama de dominância de direita. A gente já vai voltar a falar sobre isso. Esse daqui é uma imagem de um feto que nós temos lá no bloco didático, que teve as suas artérias preenchidas com uma resina colorida e que então agora pode ser visualizada, que é a aorta, o tronco pulmonar estaria aqui,
Aqui os ramos do cone, ramos anteriores e ramo marginal direito. Então, aqui a gente não tem uma visualização boa, não foi priorizado isso, mas a gente sabe que são todos ramos que se formam a partir da artéria coronária direita. Já quando a gente pensa na artéria coronária esquerda, nós vamos ter aquela situação semelhante da coronária direita, só que agora surgindo essa coronária a partir do seio aórtico esquerdo, na maioria dos indivíduos, em casos de normalidade do desenvolvimento desse coração e da sua vascularização. O que acontece com a coronária esquerda? Diferente da coronária direita, que vai percorrendo todo esse sulco coronário, a coronária esquerda, ela percorre apenas esse curto trajeto por trás do tronco pulmonar. Então, ela é muito curta e ela vai, logo após passar por trás do tronco pulmonar, emitir dois ramos. Então, ela emite um ramo descendente anterior ou ramo interventricular anterior e um ramo circunflexo que vai seguir pelo lado esquerdo no sulco coronário. Esses ramos são ramos importantes, então todo o seu funcionamento é baseado no funcionamento desses ramos. Dessa maneira, o que ela vai fazer de uma maneira geral? Ela vai irrigar o átrio esquerdo, 2/3 anteriores do sulco interventricular, do septo interventricular, perdão, um pouquinho da parede anterior aqui do ventrículo direito e boa parte, praticamente toda a parede anterior e lateral do ventrículo esquerdo. Quando a gente fala agora, mais especificamente, do ramo interventricular anterior ou descendente anterior, isso é um nome mais conhecido na clínica, nós vamos ver que esse ramo sim percorre o sulco interventricular anterior até o ápice. Fazendo esse percurso, ela vai emitir ramos que se aprofundam para dentro do septo, então vão irrigar 2/3 anteriores do septo. Além disso, ela vai formar para o lado agora da esquerda vários ramos diagonais que irrigam então essa parede anterior e lateral do ventrículo esquerdo. Então, nessa imagem de um feto também nós conseguimos observar essa interventricular anterior se projetando aqui pelo sulco interventricular anterior, emitindo ramos. E o que acontece? Aqui um ramo diagonal, menorzinho, e às vezes é emitido um grande ramo que pode inclusive confundir quem está visualizando e achar que são duas descendentes anteriores. Na verdade, é um grande ramo diagonal. Então, são variações anatômicas que podem ser observadas. E uma outra característica interessante é que ela pode ser tão longa que ela chega no ápice, passa pelo ápice e encontra com a interventricular posterior. Então, pode haver uma anastomose entre as interventriculares, anterior e posterior. E em relação ao ramo circunflexo, o que nós vamos ver? Ele vai percorrer o sulco coronário, agora pelo lado esquerdo, então ele vai passar embaixo da aurícula esquerda. Aqui a gente tem a visualização não muito boa, mas aqui estaria a aurícula esquerda. Ele vai passar esse ramo circunflexo por baixo aqui da aurícula esquerda, seguindo pelo sulco coronário. Fazendo isso, ele vai originar alguns ramos anteriores, principalmente, alguns ramos laterais, desculpe, mas principalmente um ramo que vai seguir aqui pela margem esquerda do ventrículo. Então, esse ramo marginal esquerdo. Além disso, ele vai irrigar, então, um pouco também da parede posterior do ventrículo esquerdo. Esse ramo circunflexo é um ramo que sofre muitas variações anatômicas. Então, nós vamos depois falar de algumas características que nós podemos observar. Um ponto importante, então, falando da interventricular anterior e da interventricular posterior, nós temos que entender que esses são dois ramos que vão, em última análise, além de irrigar a parede anterior e a parede posterior do coração, próximo do sulco interventricular, também irrigam o septo interventricular. Então, o septo é irrigado parte por ramos da interventricular anterior, parte por ramos da interventricular posterior. Então, vamos iniciar pela interventricular posterior. A interventricular posterior
na maioria dos indivíduos, é formada pela coronária direita, e essa interventricular posterior vai formar ramos septais que vão irrigar em torno de 1/3 posterior aqui do septo. E outra característica extremamente importante, vai dar origem ao ramo do nó atrioventricular. Então, logo aqui no seu início, ela aprofunda um raminho que entra pelo septo interventricular, sobe junto do septo atrioventricular e vai chegar no nó atrioventricular. Então, este ramo do nó atrioventricular é formado pela artéria interventricular posterior, ou também na clínica chamada de descendente posterior. No caso da interventricular anterior, o que nós vamos encontrar? Que ela vai originar vários ramos perfurantes septais que vão irrigar, se a posterior irrigava 1/3, a anterior vai irrigar 2/3. Então, ela irriga 2/3 anteriores do septo. E um outro ponto importante é que, a partir desses ramos, também ocorre a irrigação do fascículo atrioventricular, ou também chamado feixe de His. Então, nós temos aqui algumas características interessantes. Nós temos essa possibilidade de irrigação diferente a partir do septo interventricular a partir da interventricular posterior ou a partir da interventricular anterior. Uma outra característica que eu quero mostrar para vocês é como é que esses ramos interventriculares se formam. Então, aqui a gente tem um coração visto numa vista mais superior, onde nós conseguimos visualizar o ventrículo direito, que foi parcialmente aberto, o ventrículo esquerdo, o sulco interventricular estaria mais ou menos aqui, ele não é visível porque tem vasos passando por aqui, e se nós ampliarmos essa imagem, nós vamos ter essa visualização. Então, aqui o ventrículo direito foi aberto, aqui estaria o sulco, a artéria ou o ramo interventricular anterior está passando por aqui, aqui é uma veia que está mais achatada, que tem a sua parede mais achatada, mas a partir da artéria nós temos a formação desses ramos, então, septais. Então, esses ramos septais se aprofundam e eles é que vão irrigar o septo propriamente dito. Então, se a gente tivesse a possibilidade de colocar, a partir da interventricular anterior, uma resina colorida e a partir da ventricular posterior, uma resina colorida com outra cor, no caso aqui azul e da anterior vermelha, a gente veria então a distribuição desses ramos septais, da anterior irrigando 2/3 anteriores e da posterior em torno de 1/3 posterior do septo interventricular. Se a gente comparar isso com o esquema de como se apresenta, então, a artéria ou ramo interventricular anterior e o interventricular posterior, vai ficar claro que esses ramos septais anteriores vão irrigar essa porção aqui de condução, então, desde o fascículo atrioventricular até os ramos esquerdo e direito, parcialmente o direito, mas esquerdo muito claramente, vão ser irrigados. Então, é importante a gente pensar, o feixe de condução elétrica não é apenas, para ele conduzir a eletricidade adequadamente, ele tem que estar vivo e nutrido. Então, se eu tiver uma falha nessa irrigação sanguínea, eu tenho uma falha na transmissão do impulso elétrico. É importante a gente entender essas variações anatômicas da vascularização para pensar que isso pode alterar o impulso, o trânsito elétrico dentro do coração. Então, enquanto o anterior vai irrigar esse sistema de condução interventricular ou ventricular, propriamente dito, da interventricular posterior eu tenho a irrigação especial aqui do nó atrioventricular. Então, se falhar essa transmissão aqui, o nó sinatrial pode gerar impulsos quanto ele quiser, que esse impulso não vai chegar até aqui. Então, vocês veem que existem várias relações importantes que têm que ser consideradas. Agora a gente pensar, ok, o ramo interventricular posterior é originado da
coronária direita, na maioria dos indivíduos, mas dependendo de quem originar esse ramo posterior, nós vamos ter aquilo que a gente chama de dominância da cruz cordis, ou dominância cardíaca. Então, se a gente lembrar que a cruz cordis é formada vendo o coração na sua vista inferior ou diafragmática, utilizando os sulcos interatrial, interventricular e coronários esquerdo e direito, nós formamos essa cruz. A coronária esquerda, a partir do seu ramo circunflexo, se ela chegar até o sulco interventricular posterior, ela domina a cruz cordis. Se quem chegar até o sulco interventricular posterior for à direita, é ela que domina a cruz cordis. Então, essa área da cruz, né, que é esse ponto aqui entre na intersecção então dessas várias partes da cruz, é o ponto que tem que ser dominado pela artéria para ela ter essa dominância no coração. Então aqui em imagens de tomografia, novamente removendo todo o epicárdio, deixando apenas as coronárias, se verifica que sempre em vista inferior ou diafragmática, aqui o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, no sulco coronário, chegando aqui a coronária direita, formando então o ramo interventricular posterior. Só por esse fato ela já domina a cruz cordis. Nesse caso aqui ela ainda formou mais um ramo que se projeta para o ventrículo, para essa parede posterior do ventrículo esquerdo. Nesse outro caso aqui nós temos a circunflexa, originada da coronária esquerda, que em vez de terminar nessa porção mais lateral, posterolateral aqui do ventrículo esquerdo, que é na maioria dos indivíduos é o que acontece, ela se projeta até a cruz cordis e domina o sulco interventricular posterior. Então nós temos uma dominância de esquerda. Agora existem alguns indivíduos, e são muito poucos, que apresentam tanto a coronária direita formando um ramo interventricular posterior, como a coronária esquerda formando um ramo interventricular posterior. Então, se essas duas chegam até a cruz cordis, se essas duas emitem ramos, por menores que sejam, até a cruz cordis, a gente vai ter uma dominância balanceada. Então, se aqui a gente tem em torno de 75% da população, aqui a gente tem em torno de 10 a 15% e aqui em torno de 10% da população. Então, aqui em torno de 15%, aqui em torno de 10% da população. É claro que, se compararmos populações de países diferentes, de nível de casamentos consanguíneos diferentes, nós vamos eventualmente encontrar variações nessa distribuição. Aqui são imagens de corações de fetos, lá do bloco didático, onde a gente vê uma dominância de direita, uma dominância de esquerda, que a gente vê a direita, a coronária direita bem curta, e aqui uma dominância balanceada, não está muito visível, mas da direita a gente tem um ramo menorzinho, mais escondido, e da esquerda uma formação enorme de ramos aqui que vão dominar então a cruz cordis. Então essa é balanceada. Só para a gente terminar, falando ainda um pouco sobre o sistema de condução elétrica do coração, então, revisando, nós temos que, na maioria dos indivíduos, o nó sinoatrial vai ser irrigado a partir de um ramo do nó sinoatrial formado pela artéria coronária direita. Aqui eu apresento para vocês imagens de um artigo publicado pelo grupo do professor Jatene, Adib Jatene, bastante antigo para os dias de hoje, mas extremamente atual na análise morfológica desses corações. Então, aqui nós temos a visualização de um coração, uma vista por cima, aqui está a aorta, o tronco pulmonar mais ou menos aqui a gente vê a saída da coronária direita, emitindo então o ramo para o nó sinoatrial. Aqui é a aurícula direita e aqui está chegando a veia cava superior, então aqui o ramo do nó sinoatrial. Aqui, idem, nós temos a coronária direita, esse ramo do nó sinoatrial aqui é a aurícula, a veia cava superior, aqui formando o ramo, e nesse caso aqui, curiosamente, essa
ramificação para o átrio direito, ela também se projeta aqui para o átrio esquerdo, então ela também irriga parte do átrio esquerdo. São variações que podem acontecer. E aqui, nitidamente, numa vista lateral direita, eu vejo a veia cava superior, a aurícula direita, parte do átrio direito, a aorta, tronco pulmonar, ventrículo direito, a artéria coronária direita, e aqui ela forma esse ramo atrial que vai irrigar, que vai formar outro raminho que vem para cá, irrigando o nó sinoatrial. Existe variação anatômica possível? Sim, existe. Então, não só na maioria dos indivíduos, a artéria coronária direita que emite esse ramo do nó sinoatrial, mas em alguns indivíduos vai ser a coronária esquerda. Então, aqui de novo, nesse coração visto numa vista superior, nós temos a aorta, tronco pulmonar, a cava superior, aliás, a cava superior e a aurícula está aqui. Nós temos a artéria coronária direita aqui, a artéria coronária esquerda, e a coronária esquerda, assim que ela se forma, ela já emite ramos que vão para o átrio esquerdo. Só que aqui, esse ramo para o átrio esquerdo se projetou para o átrio direito e está irrigando o nó sinoatrial. Então, aqui a mesma ideia, né? Esse ramo está saindo da esquerda, por trás da aorta, indo irrigar aqui o nó sinoatrial. Então, são variações anatômicas que podem acontecer. E quando o indivíduo apresenta uma alteração elétrica do coração ou algum problema vascular no coração, tem que se estudar como é feita a irrigação desse coração, exatamente para saber como que vai acontecer ou como predizer futuros problemas. Então, enquanto o nó sinoatrial, na maioria dos indivíduos, é irrigado por um raminho formado na coronária direita, ainda na maioria dos indivíduos, o nó atrioventricular também vai ser irrigado por um raminho da artéria interventricular posterior, que é originada da coronária direita na maioria dos indivíduos, enquanto que o sistema de condução no ventrículo, né, nos ventrículos, vai ser irrigado por ramos aqui originados a partir da artéria interventricular anterior, que é originada da coronária esquerda. Se esse indivíduo tiver uma dominância de esquerda, aí ele entra naquela loteria em que o nó atrioventricular vai ser irrigado pela coronária esquerda, e essa é uma informação que precisa ser conhecida caso esse indivíduo tenha algum problema elétrico, algum problema vascular no coração. Então, é importante que fique claro isso. Então, a artéria do nó atrioventricular, ela se origina do ramo ou da artéria interventricular posterior. Quem originar essa artéria é que vai irrigar o nó atrioventricular. Então, se quem originar essa artéria, 75% da população, vai ser a coronária direita, é a direita, a coronária direita, que vai fazer essa irrigação. Agora, se o indivíduo tiver dominância de esquerda, vai ser a coronária esquerda que vai fazer essa irrigação.